Pô, pode. Tá tudo certo. Pronto, aí já tá gravando. Aí vamos registrar isso aqui, pô. Importante esses papos, assim, né? A gente estava falando aqui sobre realidade e virtualidade, né? Assim, na verdade, são duas realidades diferentes, né? Uma mais sensorial, mais tátil, física, presença, energia, né? Tudo junto ali. E a outra um pouco mais retangular aí nas telinhas, né? Dos nossos celulares, computadores, tablets e afins, né? A gente estava meio que debatendo sobre esses dois mundos. Mas é bem interessante mesmo, né? A gente olhar para esse lugar, talvez não com nenhum olhar assim do tipo afetivo, emocional, saudoso, irritante, não interessa, assim, a gente só está olhando, né? O objetivo acho que da Oca é de alguma forma também neutralizar os nossos pontos de apoio relacionados às nossas crenças pré-estabelecidas, como quem diz, tá tudo certo, assim, só olha, só observa. Para você faz sentido, para você não faz sentido, é isso. A gente não precisa se posicionar, a gente não precisa levantar uma bandeira contra ou a favor, a gente não precisa fazer nenhum tipo de movimento grandioso a fim de acabar com aquilo ou de construir algo novo, né? É só uma questão de equalização e sentir o seu fluxo, sentir o seu caminho, porque falo e repito, né? É pessoal, é intransferível, é isso, né? O caminho de cada um, assim, é único, ponto, acabou. A gente não precisa falar, mas ele foi ali, ele fez tal coisa, eu fiz, eu deixei de fazer. Não interessa, né? O que interessa é o daqui para frente, né? O que você vai fazer agora, então? Agora que você consegue enxergar, agora que você consegue perceber, agora que você consegue entender o que aconteceu, qual que é a sua atitude daqui para frente? É só isso, né? Não precisa ficar lá remoendo, ou se irritando, ou com saudade, ou com medo. É simplesmente, tá, agora isso aqui está na minha frente, hoje eu percebo, hoje eu vejo. O que que você vai fazer? É nesse sentido, né? E eu já trouxe uma lousa pintada hoje, assim, né? Já coloquei, vim com a inspiração, assim, mental de colocar esse desenhinho aqui, que a gente já coloca mil vezes na lousa, mas eu escalonei ele, né? Fracionei aqui as etapas das dimensões para ficar um pouco mais visível e coloquei aqui simbolicamente essas etapas num certo desalinhamento, tá? Esse desalinhamento é óbvio que a gente olhando a pirâmide, né, toda bonitinha ali, alinhada, né, com seus desenhinhos, dá uma sensação, falou, uau, né, olha que lindo, olha que beleza. Mas para os chineses isso aqui nunca acontece, assim, ou se acontece, ela acontece na mesma magnitude de um eclipse solar, assim, tipo, né? Você sabe que os astros estão em movimento e de repente a Lua entra na frente do Sol, dá aquela tamponada, mas é questão de segundos, assim, né? Se você ficar olhando, ou né, se é que dá para olhar, questão de um minutinho no máximo você já vê o raio de sol saindo do outro lado, né? Então é mais ou menos essa ideia aqui também. Esse alinhamento, talvez ele aconteça em alguns momentos específicos da nossa vida, tá? Mas ele não é constante, mesmo porque tá tudo em movimento, não tem nada parado nesse universo, por que que haveria de estar parado aqui dentro da gente, né? Se a gente faz parte do universo, então a gente segue os mesmos preceitos, as mesmas leis básicas de funcionamento, tá? Então, isso aqui é uma ideia, uma visualização até teórica, né, sobre uma temática que é bem impalpável, uma temática que é bem sutil, porque se a gente está debruçado, né, num olhar físico, que, que dentro desse nosso tempo e espaço, como eu falo, né? Nesse momento em que nós estamos fazendo a avaliação, especificamente o aqui e agora, ele parece ser estável, dá a sensação de estabilidade, de que não vai mudar muita coisa, todos os outros degraus dimensionais, a gente não consegue nem olhar para eles, a gente não consegue nem perceber muitas vezes, a gente não consegue ver, a gente não consegue tocar, porque é tudo impalpável, e quanto mais sobe, mais impalpável fica.
né, mais sutil, mais rarefeito vai ficando, é como se fosse o ar dentro da nossa atmosfera. Como a gente está aqui na crosta terrestre, né, ou na parte mais baixa da atmosfera, o ar ele é totalmente concentrado, né? Então tem uma aglutinação de partículas que estão suspensas no ar muito maior, por exemplo, do que numa altitude de 10 quilômetros, de 10 mil metros de altura, né? Por isso que as cabines, inclusive dos aviões, são pressurizadas, porque ele não conseguiria voar nessa altura com a janelinha aberta. Todo mundo morreria por falta de oxigênio. Não teria como, porque a concentração de oxigênio lá em cima é muito pequena. Então, fica mais ou menos essa ideia para nós aqui também, né? Dentro desse avatar que nós usamos e utilizamos aqui na crosta terrestre, nós estamos numa perspectiva bem condensada, né, bem aglutinada de matéria, e quanto mais a gente eleva, né, nesse sentido de sutilizando a vibração, mais rarefeito fica, né, os nossos corpos, e é assim que funciona, tá? Então, o tempo todo eles estão numa dança que não necessariamente é bidimensional, assim como na lousa, tá? Eles não vão fazer só esse movimento para lá e para cá, porque eles estão em movimento. Imagina o peão, né, um peão tridimensional, né, rodando, mas só que como se fossem aí os planetas, a Lua, a poeira estelar, sei lá, né, um sistema solar, digamos. Existe um eixo central, né, existe um sol central dentro de nós que os chineses acreditam ser o próprio coração, tá? O coração seria o órgão que representaria o Sol dentro do nosso sistema solar, aonde os planetas giram em torno dele. Mais ou menos essa ideia. Ele também é um astro, mas um astro de diferente proporção e magnitude. Tá? Por que o coração, Gui? Porque o coração está ligado ao espírito na medicina tradicional chinesa. É o coração que ancora ou que abriga o Shen, como eles chamam, né? Que é o nosso espírito. Tá? Então tudo gira em torno dele. Então o espírito ele estaria aqui em cima, né? Essa parte espiritual, né? Estaria aqui em cima e todos os outros fazendo seus movimentos independentes. Eu sei que a imagem, eu tenho dificuldade às vezes, não sei vocês, né? Vocês podem ter facilidade de visualizar, mas seria mais ou menos essa dança planetária dentro de um sistema solar. E isso tudo acontece aqui dentro, no campo mais sutil. Tá? Nós temos a percepção de uma realidade física por causa do nosso corpo atual, né? Por causa dessa manifestação biológica. Mas ela não é, né, de fato, aí o centro da rotação das outras dinâmicas. É ao contrário. Ela também está rodando dentro de uma outra dinâmica que a gente não vê, que é sutil, tá? Que é distante, né? Muitas vezes distante assim no sentido de percepção, né? De eu ter acesso, percepção, contato, diálogo, qualquer coisa com o espírito. Ele está numa certa distância desse corpo biológico, né? Em relação ao acesso, tá? Não que ele esteja realmente distante de localização, mas fica aí essa ideia. O que fazer, por exemplo, para que essa dinâmica ela não se desmantele, né? Para que não saia um para cada lado, assim, né? Dentro desse lugar. É o que a gente chama aqui de alinhamento de propósito, tá? Porque o propósito, ou a missão de vida, ou as missões de vida, estão associadas ao plano espiritual, que seria o nosso centro, o centro da nossa galáxia aqui, do nosso universo, tá? Então, o resto deveria, de alguma forma, girar sincronicamente em volta desse Sol. Tá? Quando isso não acontece, vai provocando um desalinhamento em efeito cascata. Um por um, vai manifestando um certo desequilíbrio, a fim de mostrar, né, ou evidenciar para nós uma necessidade de realinhar, uma necessidade de fazer os ajustes, né, de fazer ajustes aí dentro do nosso percurso, dentro da nossa caminhada. Como que eu vou perceber isso então, Guilherme?
aquilo que a gente vem falando já há algum tempo, né? Existe uma lista aí de incômodos, uma lista de sofrimentos, uma lista de preocupações, né? Uma lista de medos, de inseguranças, uma lista de irritação. Isso pensando na densidade um pouco mais baixa. Existe uma lista também de desejos, uma lista de vontades, uma lista de sonhos, né? Que estão num patamar um pouco mais elevado. O que acontece é que, como a gente estava falando aqui, né, usando o comecinho, a densidade, ela exerce uma carga tão forte, né, uma pressão tão forte na gente, que a gente perdeu um pouco da capacidade de olhar e sentir as esferas mais sutis, mesmo dentro da densidade. Porque é isso, eu posso pegar isoladamente essa parte física, tá? E dentro dela escalonar o que é mais sutil, o que é mais denso, dentro da própria fisicalidade. Porque existe em cada uma dessas etapas, né, ou desses degraus dimensionais, existe o tal do yin e do yang. Tá? Existe algo que é mais denso, existe algo que é mais sutil dentro de cada um deles. E aí, mesmo dentro desse que é denso, a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, de enxergar o sutil dentro do denso. Né? Tamanha densidade que nós estamos, tamanha condensação que as coisas se formaram, né? Se deram aí a partir da nossa experiência nesse tempo e espaço. Então, o objetivo aqui é a gente criar essa expansão consciencial, trazer conteúdos, discussões e temáticas que expandam ou ampliem o nosso campo de visão. Né? Eu estou falando dessa visão dos olhos, eu estou falando da visão consciencial, né? Da visão do terceiro olho, para que a gente possa, então, perceber esses campos mais sutis, essas esferas menos densas de nós mesmos, a fim de, olha, né, dá para fazer um ajuste aqui, eu não tinha percebido, né, talvez aqui eu não consiga, mas aqui talvez eu consiga, porque eu não estava nem no meu campo, eu nem cogitava essa possibilidade. Pelo menos foi assim a primeira vez que eu tive sei lá, a primeira percepção um pouco mais, uau, né, da energia, que é essa segunda etapa aqui, quando eu fiz o curso de massagem, né, de massoterapia, que tinha lá a medicina chinesa, tinha shiatsu, tinha algumas práticas de energia, de meridianos, de pontos. Você fala, caramba, existe um sistema energético. Ele opera, ele funciona, ele tem as funções específicas dele dentro do energético, que são levemente diferentes das funções do físico, né? Algumas até têm correlação, outras nem tanto. E você fala, caramba, né? Então, sim, existe uma outra densidade ao qual eu não estava nem percebendo, não estava nem vendo, porém aquilo influencia diretamente o funcionamento do meu corpo. Então eu vou prestar mais atenção, eu vou observar mais isso, eu vou estudar um pouquinho mais, eu vou ler sobre, eu vou ver um vídeo, eu vou ver uma aula, eu vou, sei lá, né? Porque eu quero entender um pouco melhor esse mundo energético. É isso. Aí, a hora que a gente expande esse mundo energético, ele também vai descortinando outros, porque é como se fossem fases lá do videogame que a gente estava falando, né? Você vai passar de uma fase, vai para outra e assim por diante. Então, a hora que a gente vai galgando, vai aparecendo novas possibilidades, né? Vão surgindo aí opções cada vez mais sutis. Para quem estiver pronto, para quem tiver essa vontade, esse desejo de entender, de esmiuçar, né, de estudar, de ler, de beber dessa fonte. Tá? Então, só para concluir, eu quero ouvir vocês hoje. Essa dinâmica ela pode nos auxiliar no nosso processo de entendimento, tá? Aquilo que a gente estava falando. Tá, então como que eu faço uma avaliação de algo que me incomoda hoje, Guilherme? Ou de um sonho que eu quero alcançar, né? Um desejo, uma vontade que eu quero alcançar, que eu quero tocar lá na frente.
Tá, então a gente precisa entender o porquê que isso ainda não aconteceu, se você realmente deseja, né? Supostamente aí, o universo ele é abundante, o universo ele é infinito, ele é bondoso, ele entregaria para nós de bom grado qualquer coisa que tenha passado pela nossa mentalização. Se isso não chegou até você até agora, é sinal de que existe algum tipo de enrosco, algum tipo de impedimento no sentido de você alcançar esse objetivo ou de superar um desafio, que é aquilo que a gente estava falando, né? Pode ser que eu esteja com uma dor, uma doença, e eu não consigo superá-la, não consigo transpô-la, né? No sentido de me curar, literalmente falando, ou eu não consigo alcançar uma vontade, um desejo que eu quero experimentar, que eu quero viver, que eu quero sentir, né? Na minha jornada aqui humana. Se eu não alcancei ainda, em algum ponto dessas dimensões todas, que a gente computa aqui cinco, né? Na verdade, provavelmente tem mais, existe algum tipo de enrosco, existe algum tipo de desequilíbrio, algum tipo de desconforto que me impede de alcançar, como se fosse uma amarra, né? Eu estou amarrado a alguma condição prévia que, a hora que eu vou tentar avançar, aquilo me segura, aquilo me puxa para trás. E aí eu não consigo dar o passo à frente. É como se fosse um cachorro numa coleira, presa, né, numa parede, numa casinha assim. Ele tem movimento até um certo ponto. A partir daquele ponto, ele não consegue mais. Né? Por que ele não consegue mais? Porque tem uma coleira que o impede de avançar um pouco mais. Tá? E aí, isso para nós não necessariamente é uma coleira física, é uma coleira mental, é uma coleira com base em crenças, com base em emoções, sentimentos, né, padrões de pensamento, que impedem a gente de fazer o avanço necessário na direção daquilo que a gente quer. Tá? Então, cada vez que a gente tiver essa sensação de que eu estou me esforçando, né? Eu não estou aqui paradão no sofá esperando cair do céu. Eu estou lá me alimentando melhor, eu estou lá indo buscar minha atividade física, eu estou fazendo as coisas, porque cargas d'água não acontecem, né? Por que que não rola? Por que que não está fluindo? Porque se você fez esses movimentos e veio aquilo que você estava mentalizando, show, a experiência foi concluída, você alcançou o seu objetivo, percebe? Né? Então não teve nenhum impedimento. A partir do momento que bloqueia, tem um impedimento, aí eu preciso parar então e questionar, fazer o movimento da. Era uma escadinha, né, até um tempo atrás, mas é mais ou menos isso. A gente faz um movimento oposto. Né? Ao invés de vir de cima, a gente começa aqui por baixo, que seria a parte mais densa da nossa existência, o corpo. Aí a gente passa, então, para a energia, passa para o mental, vem para o consciencial, e aí eu coloco no meu funil todo o aprendizado colhido nessa jornada. O que se assemelha muito à ideia do caminho do meio, do yin e do yang. Aí eu reinicio o sistema, né? Imagina que eu estou fazendo essa subida aqui, ó. Aí eu estou reiniciando aqui no sistema. Só que eu faço um reinício diferente de como iniciou. Então eu crio um outro padrão aqui no centro. Percebe que eu preciso fazer um caminho um tanto quanto diferente, e aí não dá para medir e mensurar isso, o quão diferente deve ser né, o caminho, mas fica subentendido que se eu percorrer os mesmos caminhos que eu já percorri no meu passado, longínquo ou recente, existe grandes chances de nada mudar. Grandes, assim, batendo perto dos 100% de não haver nenhuma mudança, ou pouquíssima mudança. Eu preciso fazer algum ajuste no meu caminho para colher algo diferente depois da manifestação, porque isso aqui vai descer. E aí ele vai fazer a descida um por um.
até eu chegar de novo aqui na minha experiência através daquilo que eu construí no meu campo, né? No meu campo sutil, no meu campo de mentalizações, no meu campo espiritual, nessa parte mais sutil da nossa dinâmica. Percebe que eu preciso percorrer caminhos diferentes para obter resultados diferentes, né? Ah, onde está o enrosco, Gui? A gente precisa trabalhar em cima disso. Esse é o trabalho pessoal, né? Do tipo, tá doendo alguma coisa no meu corpo, né? Quando eu falo dor, eu estou falando ou uma doença, ou uma dor, um desconforto que eu sinto no físico. Tem. Tá. Então vamos entender que a dinâmica ela já está aqui nessa parte mais densa, certo? E aí a gente vai ao médico, vai fazer um exame, vai fazer qualquer coisa assim. Aí o médico faz, vamos supor, a pessoa está com dor nas costas. Eu estou sentindo a dor, está doendo a minha lombar. Vou lá no médico, aí o médico faz raio-x, faz ressonância, o exame que é necessário, e aí eu volto ao médico e ele fala assim, Gui, você não tem nada. Show de bola. Você não tem nada do ponto de vista estrutural, né? Não tem nenhuma vértebra escorregada, disco, sei lá das quantas, não tem nenhum problema visível. Tá? Então, isso mostra que a dor física que eu estou sentindo, ela está dentro da fisicalidade em andares mais elevados. Porque lembra que eu falei, dentro do físico também tem o sutil, né? Eu estou sentindo no corpo, mas não tem nenhum diagnóstico que determine a minha dor. Falou, ah, putz, tem mesmo uma lesão, tá vendo? Não tem. Então significa que ela está num campo sutil, o que é bom, pensando numa reversão desse quadro, tá? Pensando na cura desse quadro. Só que agora eu preciso subir o degrau, então. Fala, tá, se ele está no campo sutil, provavelmente ele também se encontra no que nós chamamos de energético. E aí eu preciso ir lá no energético e entender como é que funciona. Existem várias linhas energéticas, tá, que tratam energias do nosso corpo. Eu sigo a linha da medicina tradicional chinesa. Então, se você for procurar um acupunturista, ele vai fazer um diagnóstico energético e vai dizer, ó, o meridiano da bexiga que passa exatamente aqui pela região lombar, né? Não tem nenhum outro meridiano nessa região a não ser o da bexiga, está em desequilíbrio, sei lá, e aí ele vai trazer a temática do ponto de vista energético. Vamos melhorar a circulação energética dessa região, porque ela está prejudicada, ou por excesso, acúmulo de energia, ou por falta. Está zerado de energia, ou muito pouca energia. Tá? Das duas, uma. Quando tem muito ou quando tem pouco, dói. Né? Ou pode provocar a dor física sutil. Percebe? Olha quanta dinâmica. E aí eu vou lá e faço a minha acupuntura. Show. Melhorou a dor? Aliviou, mas continua. E aí? Físico não é, porque o médico deu o diagnóstico e falou que não tem nenhum problema estrutural. Energético, supõe-se, né, que existe um desequilíbrio de bexiga. Legal. Eu posso até investigar a bexiga também, né, depois no médico. Não, não rolou. Aí então eu passo para o mental. A gente vai subindo os degraus, a gente vai zerando as possibilidades, né? Vai esmiuçando, é como se fosse um investigador. Eu preciso entender de onde vem, para onde vai, o que está acontecendo, o que está deixando de acontecer, tá? E aí a gente vai subindo os degraus dentro dessa dinâmica. E aí, óbvio, eu continuo usando a medicina tradicional chinesa dentro do mental, porque ele diz que bexiga, ou a região lombar, de um modo geral, sugere, mentalmente falando, medo, insegurança, ciúmes, mudanças significativas na minha vida manifesta que eu não tive a capacidade ainda de
de me aquietar, de me assentar, assim, é como se as minhas bases estivessem em movimento, um terremoto, né, ou ruindo de alguma forma, e eu não estou sabendo lidar com isso, eu perdi o chão, né? Ah, morreu alguém querido, eu perdi o emprego, eu me separei, sei lá, qualquer coisa que aconteça, financeiramente estou quebrado, que eu não estou sabendo lidar. Das minhas bases de sustentação está ruindo, e isso gera dor na lombar. Olha como a história vai ampliando, né? Então, o que era um desconforto que poderia ser amenizado com um remédio relaxante muscular, um analgésico, talvez ele tenha outros andares, outros departamentos a serem resolvidos. Posso tomar o remédio? Pode, deve. Se está incômodo, vai nessa, né? A questão é entender que só isso não resolve a questão a ser resolvida, né? O problema, o incômodo, não resolve. Temporariamente a dor cessa. Mas porque eu bloqueei a dor, eu passei um zíper na boca da dor, ela ficou quietinha, eu acho que eu fiquei bem e está tudo certo. Né? Mas eu não cuidei de verdade, porque eu preciso continuar subindo. Tá, então por que eu estou com medo? Por que eu estou inseguro? Por que essa mudança significativa na minha vida mexeu tanto comigo? Qual é o padrão de crença, qual é o padrão de construção social, afetivo, mental, ao qual eu me apoio, e aí eu já estou indo para o campo mais sutil do mental, né? Que me impede de resolver essa questão, ou que me impede de avançar diante dessa adversidade. Aí eu preciso ir para uma expansão consciencial. Putz, era um padrão que meu avô, meu bisavô, meu pai, sei lá, os meus repetiram, não sei quem teve uma história assim, assado, e eu estou repetindo o padrão. E aí você vai expandindo a sua consciência, você vai entendendo as coisas por um prisma mais macro. E aí, quem sou eu, onde estou? Porque o consciencial é isso, né? Pô, eu sou um espírito, eu sou livre, eu posso, eu não posso, eu devo, não devo, né? A experiência que eu estou vivendo faz sentido para mim, não faz, e aí eu vou fazendo ajustes no meu percurso. E a hora que eu chego aqui em cima, né, dentro dessa trajetória, vem a ideia do, bom, então eu preciso fazer uma mudança. Que mudança? Normalmente é interna, né? A reforma ela costuma ser aqui dentro, porque se eu ficar mudando o cenário, dificilmente eu vou me sentir mais tranquilo em relação a isso. Eu preciso fazer uma mudança interior. Bom, esse era um problema do meu bisavô, não é um problema meu. Hoje eu percebo que ele precisou resolver isso, mas eu não preciso. Diante da minha realidade, do meu tempo atual aqui na minha vida, isso não faz sentido. Isso não encaixa dentro da vida que eu vivo hoje. Então você ressignifica os seus padrões. A gente cria um padrão um pouco mais afrouxado, um pouco mais liberado e sintonizado com aquilo que a gente está fazendo da nossa vida. É essa a ideia. E aí, então, eu aplico isso aqui, e aí eu vou descendo a colar, até perceber, falo, bom, putz, verdade, ó, a lombarzinha tá solta, a lombarzinha tá relaxada, não tá doendo mais, eu tô me sentindo mais disposto, eu tô me sentindo mais leve, eu tô com um pouco mais de coragem, inclusive, para experimentar, porque, e se não der certo? E se não der certo, não deu, eu tento outra coisa. Então a pessoa ela tá mais leve, percebe? Diferente daquela pessoa, mas e se der errado? E se ninguém gostar? E aí ela não faz nunca o movimento dela, a lombar vai travando. Agora, se a pessoa fala, bom, e se não gostar? Se não gostar, não gostou. É uma opção daquela pessoa não gostar. E se eu não gostar? Também não gostei. Aí é uma opção minha, permanecer ou sair desse lugar. Aí eu vou trazendo leveza, eu vou trazendo relaxamento para a experiência, porque a experiência ela é livre.
Eu posso experimentar o que eu quiser, a hora que eu quiser. É óbvio, a gente parte dos conceitos assim, né? Desde que isso não agrida ninguém, desde que isso não afete ninguém, do ponto de vista eu estou invadindo a vida do outro, né? Eu estou forçando o outro a fazer alguma coisa por obrigação, assim. Aí foge desse conceito. A experiência é livre desde que você respeite os limites de cada um, né? O tempo de cada um. Mas isso, por exemplo, não deveria impedir qualquer pessoa que trabalha numa empresa e que ela não goste, por exemplo, ou não queira mais, às vezes ela até gosta, mas não quer mais, de sair desse lugar. Mas se eu estou aprisionado dentro de um sistema onde eu me vejo condicionado a esse trabalho e não posso sair dele, né? Um posso entre aspas, porque poder todo mundo pode. Às vezes a pessoa ela acha que não convém, na verdade, sair desse lugar por causa do salário, por causa da posição, do status que ela conquistou. Então ela está aprisionada dentro do sistema. Se ela está aprisionada dentro do sistema, ela tem uma amarra que impede ela de ser quem ela é ou de passar pelas experiências que ela gostaria de passar. Aí perde todo o sentido a vida, por melhor que pareça ser o cenário. Né? A pessoa pode ter um salário incrível, ela pode ter estar morando numa casa incrível, numa cidade bacana, ter bens materiais e família e tudo mais, mas ela não se sente bem? Do que adianta tudo isso? Todo esse castelo, se lá dentro ela está ruindo. Né? História do Buda, é mais ou menos isso. Mora num castelo, tem tudo o que quer a qualquer momento, mas a ruína estava acontecendo dentro e não fora. Né? Não era o fato de ter tudo à sua mão com facilidade que fez com que ele ficasse tranquilão. Pelo contrário, né? Não estou tranquilo, né? Estou incomodado. Isso aqui está me incomodando. Eu quero sair, eu quero conhecer outras coisas, eu quero viver outras coisas, eu quero experimentar coisas diferentes. Né? É um chamado interior. Por isso que não dá para determinar tudo pelo que está acontecendo fora. Né? A gente precisa enxergar o que está lá dentro daquela pessoa, qual experiência ela quer. E eu estou falando aqui igual um louco desenfreado, né? Me contem aí vocês, assim, eu me empolgo. Né? Mas isso aqui vai virar um exercício para nós, assim, tipo uma lição de casa, mas não uma lição de casa que você tem que fazer essa semana para entregar para ganhar nota. É uma lição de casa para que a gente constantemente olhe e observe o que está acontecendo na nossa vida a partir das manifestações, que é o caminho mais óbvio para quem é humano. Tá? Conforme a gente vai esmiuçando, entendendo isso aqui, eu talvez nem precise começar pelo físico, eu posso começar pelo energético, pelo mental. Eu vou tornando cada vez mais sutis as minhas percepções, né, a fim de não precisar mais da manifestação física para entender o que está acontecendo. Esse é o objetivo, é sutilizar as nossas energias todas, preço da energia, né? Fazer a nossa vibração elevar a ponto de eu perceber esses detalhes e fazer a ação quase que instantânea. O quanto antes a gente tem a percepção e age, né, coloca em prática, melhor. Porque se eu percebo hoje que esse emprego, que esse relacionamento não está bacana, quanto tempo eu levo para fazer o ajuste hoje na minha vida? Ah, 1 ano, 2 anos, 3 anos? Ok, segue nessa batida. Se acontecer de novo, você consegue reduzir esse tempo? Só a caminhada é que vai determinar, né? Por exemplo, lá atrás eu lembro que quando eu trabalhava com educação física e pensei em fazer uma transição de carreira, isso levou em torno de 2 anos e meio, 3, para acontecer. Foram 3 anos que eu precisei, naquele tempo, para fazer uma transição de carreira, para fazer um movimento significativo em relação à minha profissão, né, ao meu trabalho, onde eu ganho meu sustento. Tá? Depois, no Senac, e aí já anos depois, quase 10 anos depois disso ter acontecido, a hora que eu pensei que eu queria sair do Senac, foi em torno de 6 meses a minha saída. Acho que 9, na verdade, foi quase uma gestação. Assim. Foram 9 meses.
Então, eu encurtei de 3 anos para fazer uma transição dentro do meu ambiente de trabalho, de 3 anos para 9 meses. Percebe? Como a caminhada ela vai deixando a gente mais atento, mais perceptivo, e a gente vai encurtando os espaços entre aquilo que eu mentalizei, um sonho, um desejo, uma vontade, ou pode até ser o incômodo, e a resolução desse incômodo, ou o encontro desse sonho. E a gente vai, conforme caminhando e entendendo, expandindo, a gente vai encurtando os espaços, a ponto de eu ter tanta consciência daquilo que eu quero e para onde eu estou indo, que não tem distração, que não tem horizontalidade. Eu estou aqui fincado, eu estou na vertical total, assim, estou fazendo um mergulho profundo dentro de mim mesmo. Então, não haverão distrações, ou menos, né? Cada vez menos, na verdade. A gente vai, né, dentro dessa dinâmica, tá? Estamos aqui, né? No planeta Terra, no corpo humano, é o que eu falo, existe uma densidade, como a gente estava falando, né, Isa? Tem uma densidade, essa densidade ela segue uma regra pré-estabelecida de movimentação desse corpo, respiração, sono, alimentação, hidratação, que são necessárias, né, para a manutenção do avatar, do corpo biológico, tá? Então, tudo isso precisa ser computado aí dentro desse lugar. Mas a questão é que quando a gente se percebe, então, co-criador, né, aí vem aquela palavrinha mágica, né, do co-criador, e eu me torno, então, o co-criador consciente, né, aí vem esse adjetivo para cocriação, porque co-criadores todos somos, né? Agora, consciente e inconsciente é uma questão de expansão, né? Quanto mais eu expando a minha consciência, mais consciente eu me torno dentro da cocriação. Então, eu vou criar aquilo que eu realmente desejo experimentar, aquilo que eu quero. Já não é mais uma dor, já não é mais uma doença, já não é mais um incômodo que está me fazendo mover. É uma vontade, é um desejo, é um sonho. Percebe que eu estou indo em busca de algo que faça sentido para mim? Ao invés de ficar esperando a vida me dar a pancada e dizer, oh, você precisa se mexer, né? Então eu passo a ser, então, co-criador da minha própria experiência, de forma consciente. E aí o resultado que eu obtiver dessa cocriação, responsabilidade de quem? Minha, né? Somente minha. Porque não tem como eu culpar alguém ou endeusificar alguém por aquilo que eu conquistei. Ah, não, mérito de tal pessoa, oh, muito obrigado, gratidão, sou eternamente devedor. Não, né? Não tem um Superman, não tem um Salvador, não tem um padrinho mágico, nada, é você com você mesmo. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Se é que a gente pode separar assim, né? Eu separei só para ficar ilustrativo, tá? Não existe exatamente essa ideia, né? Mas ambos os lados, eles fazem parte do mesmo movimento, né? A história do amor e da dor, né? Do sofrimento. É isso, eles são apenas lados da mesma moeda. A gente que vai determinando e escolhendo conforme a nossa capacidade de abranger consciencialmente informações, mundo, universo que a gente vive. Crianças, como é que vocês estão aí? Juro que eu parei agora, assim, eu vou ficar mudo até alguém abrir a câmera e o microfone e falar alguma coisa. Mas assim, vocês entenderam, digita do chat, entenderam a dinâmica? Mais ou menos, assim, né? É, tudo isso que a gente vem conversando, vem formatando, eu estou tentando aqui, de alguma forma,
criar um exercício prático, né? Uma dinâmica, nem que seja um exercício mental, né? Para que a gente possa, passo a passo, ir entendendo e interpretando as coisas que estamos vivendo. Aí, nesse sentido, se a gente tivesse um exemplo, sei lá, pode ser um exemplo ilusório, não precisa ser exatamente a sua vida, ou a sua dor, o seu desconforto, ou o seu sonho. Mas é mais ou menos isso. O que fazer para chegar nesse lugar? Lembra das 5 etapas? Né? Aquela primeira etapa é a etapa da percepção. Pô, eu percebo, tá doendo, eu percebo, eu tenho um sonho, eu percebo, eu tenho um desejo, tenho um sofrimento. E aí eu tenho uma justificativa, aí eu tenho um questionamento, eu tenho uma chuva de possibilidades, né? Assim, várias possibilidades, e eu preciso colocar em prática essas possibilidades. Então, isso tudo também funciona aqui nesse gráfico. Dói, incomoda, por que incomoda, o que ou como eu posso fazer para modificar isso, quais são as minhas possibilidades, ação. Propriamente dita, a ação é o que eu vou colocar lá em cima do meu funil para ver se a saída, né, por onde existe ou onde acontece a experiência, a, a experiência se torne ligeiramente diferente. É isso. Tá? Vou abreviar uma história, por exemplo, da minha dor de cabeça. Arrastei uma dor de cabeça lá dos 7 anos de idade até os 27, tá? 20 anos. Arrastei que eu digo assim, porque a única tentativa ou forma de se trabalhar essas dores de cabeça foram única e exclusivamente no campo físico, no campo material, através de medicamento, hidratação, óculos, sei lá, tudo que vocês possam imaginar aí que uma família faz para ajudar uma criança de 7 anos e depois jovem, adolescente, adulto com dor de cabeça, tá? E aí, aos 27 anos, eu entro em contato, então, com a medicina tradicional chinesa que me apresenta o mundo energético. E aí eu avanço um degrau dentro desse lugar. A consciência, ela expande do mundo único e exclusivamente físico para físico e energético. Teve uma ampliação no meu raio de projeção, né? No meu raio mental de projeção. Então, eu percebi nuances e detalhes que no físico não eram apresentados. Foram, né, vieram à tona para mim no campo sutil, no campo energético. Legal. Aí eu faço lá as intervenções no campo energético. Massagem, auriculoterapia na época e reflexologia podal. Eram as principais práticas que me auxiliaram a amenizar as minhas dores de cabeça. Então, as dores de cabeça que já estavam numa frequência semanal, né, de pelo menos uma vez por semana, pelo menos, tá? Às vezes era mais. Com as práticas energéticas, ainda no nível grosseiro, lembra, porque o energético ele também tem a parte grosseira, a parte densa e a parte sutil, tá? Então, com essas práticas ainda grosseiras, eu consegui espaçar as minhas dores de cabeça para uma vez por mês, duas, né? O que era uma, 2 semanas, passou uma, 2 mês. Legal, olha que show. Eu ganhei um tempo de qualidade, ganhei um pouco de saúde. A dor de cabeça parava de vir? Não. Eu falo, mas por quê? Né? E aí você continua. Ah, porque o fígado e a justificativa se tornou energética, já não era mais uma justificativa física, por causa da comida, por causa da visão, ou por causa. Já era uma justificativa, o yang do fígado, energeticamente, nananá, papapá, e aí você vai todo nessa dinâmica energética. Ah, mas por que continua vindo? Existe alguma coisa antes do energético? Depois que veio a concepção, sim, existe a mente. Ah, então como que funciona a mente? Como que ela opera? Tá. Aí na época eu entendi, preciso procurar um psicólogo. Aí lá fui eu.
né? E o universo é engraçado, né? Porque ele foi me dando as oportunidades, né? Porque até então, trabalhando com o que eu trabalhava antes, com educação física, eu não tinha a possibilidade financeira de pagar um psicólogo. Talvez eu poderia ir numa faculdade, mas não fui. Depois, eu já estava trabalhando no Senac, com massagem, massoterapia, dando aula. Então, eu já tinha condições de pagar sessões de psicologia. E lá fui eu. E aí comecei a terapeutizar. E olha que bacana, a terapia me fez espaçar um pouco mais as dores de cabeça. Cada 3 meses, cada 4 meses, uma, duas. Percebe que eu fui ganhando, mas nenhuma delas impediu a dor de cabeça de voltar totalmente. Mas enquanto eu estava em processo terapêutico, eu percebi que grande parte dos meus conflitos internos iam sendo trabalhados em terapia. Eu ia observando, ia colocando pontos de vista diferentes, substituindo alguns padrões de crença que a psicologia me fez enxergar. E aí eu fui espaçando isso, tá? Num dado momento, eu rompo o processo terapêutico, psicoterapêutico. A dor de cabeça ela já estava numa intensidade menor e numa frequência menor também, mas continuava vindo. Eu falei, tá, mas por que continua vindo? O que que faltou mudar de fato? Aí eu fui para as expansões conscienciais. Aí essa expansão consciencial não existe um caminho lógico para elas. É pesquisa de, 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 de tudo que vocês possam imaginar. Religião, ciência, política, tudo que vocês possam imaginar. Medicina, não interessa. É expansão. Você precisa trazer entendimentos maiores para o seu campo consciencial. O que fez com que minha dor de cabeça, a partir desse lugar, e eu fui pesquisar muitas religiões, tá, na época. É o que a gente chama de religiões ou doutrinas, né? Espírita, budista, jorei, que é da igreja messiânica, e fui transitando, né? Hinduísmo, fui para vários lugares, né? A título de pesquisa, né? E isso fez com que as minhas dores de cabeça mudassem lá de 4 meses, 3, 4 meses para ano, uma vez por ano, 2 vezes por ano. Uau! Aí você fala, caramba, né? E aí, o mais interessante é que conforme a gente vai caminhando e vai fazendo a expansão, você vai dependendo cada vez menos daquelas técnicas originais. Então, quando eu caminhei para o energético, eu dependia menos do medicamentoso. Uma vez ou outra eu ainda usava, né, o medicamento, mas menos, porque eu já tinha técnicas energéticas. A hora que eu fui para o mental, eu passei a usar menos as técnicas energéticas. Aurículo, reflexo, sangria. A hora que eu fui para o consciencial, aí você vai diminuindo as técnicas mentais, energéticas e físicas. Vai ficando cada vez menor a necessidade. E aí hoje eu me encontro nesse lugar, há 15 anos, praticamente, aí, sem tomar remédio. Acho que nesses 15 anos eu devo ter tomado remédio umas 5 vezes. Que eu fui pontual, que eu falei, tá, eu sei que eu preciso trabalhar essa questão, mas nesse momento eu não estou em condições de trabalhar essa questão mental, essa decisão, essa mudança. Isso ainda não encontrei campo ainda para isso. Então eu vou me permitir o uso do medicamento, porque aí você vai fazendo, né? Na hora que você está no consciencial, você tenta técnicas mentais, que é mudar o padrão mental. Tem hora que não dá. A raiva, a irritação, o medo, a insegurança, a preocupação é tão grande que nenhuma técnica mental consegue te tirar daquele lugar, te tirar daquele desconforto. Vamos para as energéticas. Faz sangria, faz auriculoterapia, faz reflexo, faz acupuntura. Não, não tirou. E aí você desce, então, para a matéria de novo e fala, bom, vamos tomar essa bomba aqui e ver o que acontece. Pum. E aí o mais louco foi que eu fiquei 5 anos, né, no primeiro período sem medicamento, zerado, assim, zerado.
de remédio. Eu consegui passar 5 anos sem tomar um único comprimido. E aí a dor chegou num nível que eu não dei conta, nem consciencial, nem mental, nem energético, e aí fui para o físico. E tomei a mesma dose que eu tomava antigamente. Mas foi como se fosse um soco do Mike Tyson, assim, puf, apaguei. Assim, me deixou grogue, literalmente. Muita química. E aí veio um insight muito louco. Ou seja, eu evoluí dentro desse departamento e as drogas, né, os medicamentos, né, que a gente chama de drogas aí, não é necessário mais aquela dosagem. Então, o dipirona que eu tomava, sei lá, acho que era 45 gotas ou 40, não lembro exatamente quantas gotas, com 5 gotinhas, a dor de cabeça já ia embora. E outra, né? Nessa época, acho que eu nem tinha mais medicamento em casa, porque 5 anos sem tomar, a hora que deu, eu falei, caramba, tem? Não, não tem. Aí eu fui para o da minha filha. A minha filha tinha aquela solução sabor framboesa ainda, né? E aí eu tomei a dosagem que dava para criança, para bebê naquela época. E tchum, fez o efeito. O mais louco foi isso, fez o efeito numa proporção infantil para eu, adulto, trabalhado dentro de todos esses lugares. Olha que interessante como a caminhada ela acontece, né? Ela te exime, te isenta, te protege 100%? Não, porque ninguém está protegido 100%. Mas a construção faz com que o seu caminho se torne mais leve, se torne mais fácil, mais tranquilo de ser percorrido, né? De caminhar nesse lugar. É um lugar mais harmonioso, mais fluido nesse sentido, tá? E a caminhada continua, né? Depois que a Oca startou, isso já faz praticamente aí um ano, vai fazer um ano agora em março, né? Que a primeira turma entrou, não tive mais dor de cabeça. Olha aqui, que interessante, já está indo para um ano sem incidência das dores de cabeça. É a troca, né, de energia. E outra, a proposta da OC é a expansão, né? Porque mesmo dentro da consciência, como a gente estava falando, tem a parte baixa, que é mais densa, e tem a parte mais alta, que é sutil. Né? Então, aqui existe essa troca ou essa expansão para lugares mais elevados ou menos densos dentro da própria consciência. Sim. Diga, pode falar. E engraçado, né, Gui? Para você foi o contrário. Você foi para um caminho de dor. Agora, eu estou passando por um processo inverso. Desde solteira, vamos supor, desde criança, eu nunca tive problemas de saúde assim graves, né? Que eu lembro que eu nunca Sim. tomei remédios assim. Para você falar um remédio de dor de cabeça, eu raramente tenho gripe. A última que teve foi agora, esse ano, mas assim, nunca tive. Né? Ficava puta da vida quando eu levava minha mãe tomar vacina de gripe, a menina falou: você cuida dela? Uma vez eu tomei, eu quase subi no pescoço da menina. Porque ela chegou: você cuida da sua mãe? Cuido. Ela, pum. Eu falei, mas eu não tomo vacina para gripe, né? Aí ela falou: não, mas você cuida da sua mãe. Já tinha me dado a vacina. Eu falei: moça, sabe quantos anos faz que eu não tenho gripe? Eu nunca tenho. Então, para que eu vou tomar? Mas já tinha tomado, tudo bem. Por exemplo. Então foi o inverso, porque agora com a idade, eu acho que isso eu vou ter que trabalhar um pouquinho no meu mental consciencial, que eu, né, trabalho, eu sei, tenho consciência tal de tudo isso, que o corpo envelhece, né, que depende da idade, principalmente a mulher, é bendita menopausa, que eu né, não tenho, assim, não tenho todos os sintomas que o ocidental tem, tá? Olha que calorão, que eu vejo as minhas amigas, nossa, se abanando, suando, se enxugando, né? Eu não tenho, o oriental não tem muito isso. Se você fizer uma enquete, não tem. Eu falo que hoje eu sou normal, né? Porque eu não sinto. Porque antes eu não sentia assim aquele calorão, sabe? Agora eu sinto um pouco, né? Eu suo um pouco, porque
Mas assim, eu tô no inverso. Agora é que eu tô começando com os benditos remedinhos alopáticos, mas assim, para dor não, tá? Não é o problema. Mas, por exemplo, o bendito colesterol tem que tomar. E esse eu ainda não consegui ainda, eu tô substituindo, né? Aos poucos, mas como é interno, você não tem a visibilidade, então não consigo ainda fazer, porque o resto tudo eu consigo dosar. Eu sei que a dose é infantil, já aviso os médicos, eu sei que eles olham para mim assim, pô, cada pessoa é uma pessoa. Não é a mesma dose que você dá, toma, não, para mim não é, entendeu? Aí eu mesmo faço essa dosagem, entendeu? Ele manda tomar isso, eu corto pela metade, vamos supor, né? Ou senão nem tomo, igual nesse acidente, não tomei antibiótico, anti-inflamatório, não tomei nada, eu tomei um dia só. Depois eu falei, não, faz mal, por que que eu vou tomar? Né? Eu acho que é um processo do próprio corpo cicatrizar, vai demorar um pouco, vai demorar aquilo. Eu mesmo fiz os processos, entendeu? Na minha, né? Na minha consciência, falou, é assim que tem que fazer. O pessoal fala, tira, toma banho, deixa cair água. Não, o negócio não cicatrizar. Eu falei, não, o negócio é não cair água. Deixa aí uma semana começou a criar aquele cascão. Eu falei, tá vendo? É isso, né? É a intuição. E eu tô no processo contrário, entendeu? De você. Porque você tomou remédio a vida inteira, tá tirando. Eu não, eu nunca tomei, dificilmente tomando remédio, e agora eu tô começando. Então, no meu mental, é difícil ainda querer tomar, entendeu? Não, não consigo, sabe assim, porque eu falo assim, não, o corpo tem que reagir, mas assim, tem que dar um chacoalhão, mas o chacoalhão não consegue. Agora, eu tenho consciência que o corpo está envelhecendo, entendeu? Você precisa, por exemplo, agora, precisa menos comida, qualidade mais de coisa, você não pode comer tanta baboseira, não comia mesmo, né? Mas assim, não pode comer tanta baboseira, você tem que escolher mais, porque você vai comer menos, porque o corpo vai digerir é mais lento, essas coisas tudo eu tenho consciência, mas ainda eu não, vamos supor, tá difícil você controlar. É esse o lado controlador, né? Que você tem que soltar as amarras. Mas, assim, de tirar, por exemplo, eu sempre fui muito contra do hipocondríaco, né? Eu tirei a não tenho hipocondria, nunca fui, né? Mas agora, se estou me tornando uma hipocondríaca, fitoterápica, homeopática, eu falei, não, gente, né? Mas você tem que fazer essas experiências, é lógico. Esse remédio não deu certo, vamos supor, essa fitoterápica não deu certo, tem que mudar. E assim você vai mudando, né? Só que é doloroso, por quê? Porque não é o físico, não é o visível. Por exemplo, colesterol, cada 3 meses ou 4 meses eu tenho que pedir algumas receitas e mudo de laboratório, entendeu? Porque, na verdade, assim, eu não posso ir no mesmo lugar onde eu faço, porque senão o médico vai visualizar, aí eu vou levar bronca. Então, eu mudo para ver se mudou. Mudou um pouquinho, diminuiu. Ah, beleza. Mas ainda não é esse fito que está dando certo. Tem que mudar. Aí lá vai você mudar tudo de novo, daqui 4 meses, 3 meses, fazer de novo. Entendeu? Essa experiência, para mim, é dolorosa. Vamos supor assim, não é doloroso, tá? Vamos supor, do ponto de vista mental, vamos supor, não é uma dor, mas é trabalhoso, porque eu não tinha trabalho com isso, entendeu? Por exemplo, você nunca tive trabalho de ficar controlando. Eu ia no médico de 3 em 3 anos, não, ginecologicamente você vai todo ano, de 2 em 2 anos, tudo bem, você cuida, né, desse avatar, mas não com tanta frequência, porque não tinha necessidade. Uma pergunta. No dia a dia, é, qual que é digamos assim, você manifesta algum problema por causa do colesterol? Não, eu não sinto Então, nada, a entendeu? Por isso população mesmo, é só está quando vai o resultado, fala assim, pô, mas que resultado é esse? Não estou sentindo nada. É diferente da catarata, que é da idade, que eles falam que é da idade, eu também acho que não é, entendeu? Tipo, tanto é que eu estou com por fito exemplo, para a cuidar. catarata não tem a ver com colesterol, eles não associam.
Então, eles não acho que não. Quer dizer, eu acho que tem alguma coisa interligada. Agora, eu não sei qual é essa conexão, entendeu? Sim, mas Mas, vamos por exemplo, a muito bom. catarata normalmente é da idade. Aí, o físico, eu tomo fitoterápico, melhorou. Aí, eu faço exercício por melhorou. Porque você sente, é visível, é pontual. Agora, o colesterol já não é. Para você ver, você tem que fazer o exame. E quando se manifestar, é como o médico falou assim: se tirar seu sangue, está coagulado, tá denso, né? Eu falo, pô, como é que eu vou saber? Então, isso te traz um receio. Não digo tanto medo, tá? Mas é um receio. Porque a gente sabe das consequências de um AVC, um infarto, alguma coisa assim, né? Mas é nesse sentido, o pós, não durante, porque eu não sinto nada. Por isso que eu falo, não sente alguma coisa? Não. Então, não é assim, não é uma coisa que você pode balizar, né? Vamos supor assim, balizar. Que você fala assim, não, tudo bem. Entendeu? Você pode comer, desde que você tenha vontade, tudo bem, mas eu acho assim, não pode exagerar. Então, também não pode Sim. eliminar. Mas ó, a questão, assim, o ponto é algo invisível, né? Como você falou, não tem como a gente olhar ou perceber ele, né? O colesterol está mais alto ou está mais baixo, não tem mudança significativa no funcionamento do corpo ou alguma dor, algum desconforto. Então a questão, ela provavelmente está no mental, porque uma informação contida num exame provocou um certo alvoroço mental, né? Do tipo, nossa, será que isso pode me provocar aí um AVC, um derrame, ou sei lá, qualquer outra coisa assim? Porque Não, isso está não é isso, é que o associado. médico te põe na sua cabeça, ó, se você. Isso, aí é que tá, você chega assim e fala, pô, meu, eu sei que pode, mas. E se não. Então, mas aí, se você está liberta do sistema, o que o médico disse, ele não vai interferir tão profundamente dentro de você. Fala, ok, esse é o ponto de vista dele, eu penso de forma diferente, eu penso que está tudo certo, que está tudo bem. Nem todas as pessoas precisam estar dentro daquele padrãozinho. Tem gente, por exemplo, na pressão arterial, tem gente que a pressão normal dela é 14, não 12, né? Assim como tem algumas pessoas que para a manutenção da vida, o colesterol ele tem que estar um pouquinho mais alto ao invés de mais baixo. Então, em qual base você mentalmente vai se apoiar a partir daqui? Porque se a base que o médico te trouxe faz muito sentido e você se apoia nela, então ela passa a valer dentro das regras da sua vida. Agora, se você não, essa base não me serve, eu quero uma outra base. Qual é a base que você quer? A base de que cada pessoa tem um nível aceitável de cada uma desses itens do sangue. Eu não sinto nada de diferente, não me gera cansaço, não me gera fadiga, não me gera taquicardia, não me gera insônia, não tem nada de adversidade por conta desse suposto colesterol mais alto do que se espera do padrão da sociedade. Percebe? Mas aí é que tá, essa oscilação é que preocupa, né, Gui? Por exemplo, se tivesse num nível estabilizado, né? Porque eu acho assim, eles abaixaram o nível do colesterol agora, porque é impossível você manter, tá? Mas assim, se ficasse estabilizar, mas o meu oscila muito. Entendeu? Por exemplo, você pega uma coisa, uma vez está 200, outra coisa está num absurdo. Eu falo, epa, aí eu sei que às vezes influencia, e eu sei quando é época de festa, porque você abusa, eu não estou acostumada, tal, tal. Mas, assim, é uma coisa que oscila muito. Então, isso é que preocupa. Por exemplo, a minha pressão é baixa, sempre foi super baixa, né? Tanto é quando eu fazia exercício, o pessoal fala assim, como assim, né? Você fez exercício, continua 10. Eu falei, é. Aí quando mediu era 9/5. Eu falei, não. Aí a menina falou, mas como assim? Tá muito baixo. Você não tá sentindo nada? Eu falei, não. Né? Aí chegava, mediu 10/6. Ela falou assim, mas continua baixo. Eu falei, minha filha, minha pressão é assim mesmo, eu não sinto nada. Quando tá muito baixa, quando eu sinto um pouquinho de tontura, eu vou lá, chupo uma laranja com sal, ponto, já subiu, não preciso nem medir, né? Tudo bem. O pessoal fica assim, descabelado, né? Quando eu medi a minha pressão, depois que eu fiz exercício, 9/5. Eu falei, é assim. Mas olha que interessante, né?
você acabou de trazer um ponto. A minha pressão sempre foi baixa. E aí, o que que o colesterol faz com o sangue? Ele dá uma Hum, engrossada, não dá? Porque ele é gorduroso, né? O colesterol é um uhum, tipo de gordura. Quando o sangue ele está um pouco mais denso, a pressão sobe. sobe. Uhum. Isso pode ser, Ilza, uma autorregulação do seu próprio organismo. E aí, quem é Ah, o médico para dizer que você está fora da curva, percebe? Porque é uma configuração única. Você é uma configuração única, assim como cada ser humano aqui é uma configuração única, né? Então, isso pode ser um mecanismo do seu próprio corpo para equilibrar a sua pressão arterial, só isso. Nada mais além disso. E aí a gente fica lutando ali, né, contra ou a favor, muitas vezes, com algo que o próprio corpo produziu para gerar equilíbrio. apesar que com a idade a pressão subiu. Hoje, para mim, é normal. Normal que eu digo assim, dentro do padrão Do da que se espera. sociedade, voltou ao normal, que é 11 e pouco, quando faz alguma atividade, chega no Acabou 12, justamente 13 é por causa do alto, das 13 colesterol. eu passo mal, né? Outro dia eu fui fazendo um negócio, subiu a 13, é normal para todo mundo, na minha idade seria normal, tá? 65 seria normal, todo mundo tem 13, 12 e tal. O meu chegou quase 13, eu falei, puto, passei mal pra caramba. Aí eu falei, epa, medir, né? Quer dizer, nem pedi, eu tinha certeza que era. Falei, alguma coisa tá errada. Aí deitei, fiquei, descansei um pouquinho, parei tudo que eu estava fazendo, descansei, voltou ao normal, né? Aí eu falei, epa, né, oscilou. Aí eu falei, agora eu voltei ao normal da sociedade, entendeu? Do padrão que todo mundo acha que é, né? Mas Sim. essa oscilação tem, agora não, não está tão baixo. Então, na verdade, eu sei que poderia fazer isso, né? Por conta da pressão. Não, mas minha pressão agora é normal dentro dos padrões, né? Que o pessoal Sim, sim. fala. Então tá normal e o colesterol continua alto. Falei, não, alguma coisa está errada. Eu tenho que mudar de novo o meu padrão mental, porque a consciência eu tenho, né? Tem que mudar o padrão mental, mas ainda gera insegurança por conta de não ser visível. Por exemplo, eu sei, por exemplo, da catarata, que é uma coisa normal da idade, que é uma coisa normal que eu não acho normal, entendeu? O normal é você não ter nada, né? Eu sempre falo para o meu médico, o normal é não ser magro. Ah, não, mas isso é normal para sua idade. Não, não é. Eu acho que o normal é você não ter nada, né? Mas é lógico que não é 100%, né? A gente vê, por exemplo, quando tem luz, eu sinto que está embaçado. Às vezes eu fico, mas pô, mas a presbiopia melhorou. Então, tipo assim, aí você é visível, entendeu? Você sente, você pode ver melhor. Agora o outro não, é o que causa insegurança. E eu acho que é essa insegurança que está causando tudo isso, essas oscilações, ou está bloqueando, né? Até os fitoterápicos de fazer efeito, né? Por exemplo, de coisa. Mas eu acho assim, aí está no estado mental mesmo. A consciência você tem, mas tem que mudar o mental. Quer dizer, eu estou no elevado aqui na consciência, vamos supor, eu estou na consciência, mas tem que mudar o de baixo, o pilar de baixo, não é o de cima, entendeu? Exato. É isso, né? A ideia da OCA é fazer com que a gente se localize, né? Inclusive dentro dos ajustes necessários. Porque é isso, o quanto a gente vai usar das nossas bases, né, de crenças para dar continuidade. Porque uma parte nossa diz, não, tá tudo bem, mas aí outra parte diz, não, tá nada bem. Uhum. Então, qual que eu vou seguir, né? Qual que eu vou ouvir, qual que eu vou me apoiar? Né? Vamos procurar um equilíbrio, vamos procurar um meio termo, um lugar onde as duas se encaixem de alguma forma, né? E permita essa sincronia. Porque assim, a hora que você falou da pressão, me fez sentido o colesterol aumentar, porque o próprio corpo está fazendo isso, né? Uhum. Se você baixar o colesterol, talvez a sua pressão caia, né? A níveis que também talvez não sejam benéficos para a sua saúde nesse momento. E é como você mesmo falou, o corpo ele está em processo de transformação, né? Os anos vão modificando o padrão biológico e funcional Uhum. do organismo. Então, às vezes, o que a gente considerava ruim lá, hoje é ok, faz parte.
né? Por conta dessa mudança, desse novo ajuste dessa configuração atual. Sei. Não, eu só tenho que entender isso, entendeu? Sair do consciencial, voltar para o mental, né? Porque uma coisa é consciência, outra coisa é mental, porque você tem que passar, você não passa, você não pula etapas, entendeu? Eu acho assim, Uhum. eu acredito que não pula etapa. Para você subir uma coisa, você tem que passar por todos os degraus, né? Você pode até pular um desde que não machuca, mas pode machucar. Então é isso que eu falo. Você não, a perna sua alcança um degrau, né? Então você tem que passar. Então eu tenho que baixar da consciência para o mental, entendeu? Para poder chegar nisso ou ficar bem, vamos supor assim, confortável para não me preocupar com o que o médico fala, mas aí eu não tenho que ir, entendeu? Eu tenho que parar de ir, porque senão vai ficar, né? Ele não vai me ver, eles não vê você como um todo, é parte. Ele vai me ver coração e sangue. O outro vai me ver pressão é outra coisa. Então, assim, o todo é complicado. Eu já até ele até sentiu, falou, não, pode ser que o seu realmente é diferente, né? Eu falei, então, mas aí quem vai analisar isso por completo, falar o seu ideal é esse, entendeu? Bom, No mas fim isso das fica contas, para depois, na hora que a gente for fazer o Aurico. Vou marcar o horário com você, porque aí é o grupo, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas é assim, eu estou saindo, eu sei da consciência, eu tenho que voltar para o meu mental e mudar esse padrão vibratório do mental para poder chegar. Mas ainda é, vamos supor, é um caminho árduo para mim, né? Tipo assim, não impossível, mas eu acho assim, ainda nesse momento é meio complicado, porque é mais coisinhas ao mesmo tempo, né? Eu acho assim, é coisinha que você tem que lidar e é do dia a dia, entendeu? Que te incomoda, né? Eu acho assim, te preocupa, não incomoda, preocupa, porque não está me incomodando, né? Mas me preocupa. Então, e essa preocupação gera incômodo. E o incômodo gera doença, entendeu? Vamos dizer, não é doença, né? Eu não digo que essa oscilação de pressão, essa oscilação de colesterol, triglicéridos seja doença, né? Porque não é uma coisa que você sente dor. Hã? é só um sinal, Sim. Uhum. É uma mas prevenção. Eu acho assim, para mim é preventivo, né? Porque é, e é isso, vamos que vamos, né? Vamos assim. vamos refletir, vamos pensar sobre, né, aquilo que a gente falou lá do colesterol, né, do porquê está acumulando essa gordurinha, né, o porquê que está fazendo a energia parar ali, mentalmente, o que está fazendo esse bloqueio, né, por que que as coisas estão estacionadas, por que que elas estão paradas acumulando, né, e não estão em movimento, fazendo as Uhum. coisas acontecerem, né? Então, o mental é olhar para esse lugar, né? Por que que os Uhum. projetos, por que que as coisas que eu desejo ou que eu tenho vontade de fazer não estão fluindo exatamente da forma como eu gostaria, né? É olhar o Uhum. panorama e começar a fazer esses ajustes, né? Fazer os Porque aí movimentos. ele vai responder ou vai reagir da mesma forma que o nosso mental, que a mente passa a bola para a energia passa a bola para o físico, né? Então, a hora que o mental está fluindo natural, a energia flui e o corpo também flui. Aí não tem por que estocar ou guardar mais colesterol dentro do corpo. Ele vai ser ou utilizado ou eliminado, né? Da Assim, forma. não tem que falar assim, não vai ser escassez, né? Porque acho que o corpo acumula, fala assim, vai ter um período de escassez. Não, não vai ter, não. Pode ficar, meu filho. Fica tranquilo que vai ser abundância sempre. Vou fazer entregas diárias, né? Sim. Ah, para com isso, que não vai ter. Vai ser sempre abundante. Então, não precisa guardar, não, porque tem que utilizar no dia. O momento é agora, não é depois, futuro, não é? Viver presente. Sim. Tá Exato. bom, querido. Então, gente, obrigado mais uma vez aí. Bom finalzinho de semana para vocês. A gente se vê na segunda, tá bom?
Tá Beijão. bom, até.